Olá, meus queridos ouvintes do Arco Podcast. Eu sou Gabriel Marques, membro do Centro Internacional de Adoração e Missões aqui no Rio de Janeiro, e esse é o nosso 6º episódio e o último de 2025. E, gente, hoje eu quero conversar com você, porque amanhã começa um novo ano. E normalmente nessa época, a gente fala de promessas, de metas, fazemos declarações, mas quase nunca falamos de ajustes. E eu estava lendo essa semana a história de um menino chamado Icabod, e eu não estava observando só como um juízo que Deus trouxe a Israel, mas como um texto de esperança. 2025 foi um ano difícil, de muitos processos, e talvez você tenha dito em algum momento que chegou no fundo do poço, ou que se não chegou lá foi por muito pouco. E eu entendo que Deus só permite um fundo do poço na nossa história quando Ele já decidiu não nos deixar morar nele. Vamos ler no texto daqui a pouco, a base para essa nossa conversa, mas eu posso citar sem medo de errar aqui que Jó experimentou um fundo do poço em sua vida. José não só experimentou, como foi literalmente jogado no fundo de um poço por seus irmãos. Enfim, o próprio Senhor Jesus decidiu por conta própria ir até o fundo do poço para nos tirar de lá, quando decidiu sofrer até o final uma morte de cruz no meu lugar e no seu. E todos eles viveram algo extraordinário depois do episódio de sofrimento. Então se prepare, meu querido ouvinte, porque tem redenção em 2026 para você que viveu maus bocados neste ano, por permanecer no propósito até o fim. E eu quero te convidar a ler o texto bíblico que está lá em 1º livro de Samuel, capítulo 4, versículos 15 a 21. Você pode ir abrindo aí, e diz o seguinte o texto: Ora, Eli estava com 98 anos. Seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: Eu venho da frente de batalha. Eu fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou-lhe: O que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: Não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabod, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. Bom, a morte de Eli, Ofni e Finéias não acontece de repente. Ela é o ponto final de um processo longo de deteriorização espiritual. Israel vivia o período dos juízes, um tempo marcado por instabilidade, ausência de governo central e um padrão que se repetia o tempo todo e que ficou destacado lá no final do livro de Juízes, que é esse versículo que fala, Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E é nesse cenário aqui que Eli ocupa uma posição chave. Ele é juiz, ele é sacerdote e ele é uma referência espiritual da nação de Israel. O problema é que, enquanto Eli envelhece, os seus filhos, Ofni e Finéias, assumem o exercício direto do sacerdócio e fizeram isso de uma maneira completamente distorcida.
A Bíblia descreve Ofni e Finéias como homens que desprezavam as ofertas do Senhor, que se apropriavam do que era consagrado a Deus, que usavam o altar para benefício próprio e banalizavam o serviço sacerdotal. E o texto ele é muito duro quando diz que eles eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Aí você se pergunta, beleza, mas e Eli, o pai deles? Estava vendo tudo isso acontecendo e não fez nada? É exatamente, meu caro ouvinte. Eli não era ignorante disso. Ele sabe, ele ouve os relatos, ele até confronta, mas ele não corrige. As palavras dele não vêm acompanhadas de uma decisão. Houve ali uma advertência, mas não houve uma disciplina. Teve tristeza ali, mas não teve uma ruptura com o pecado. E aqui está o ponto central da história. O pecado tolerado no altar se tornou uma ruína nacional em Israel. E é nesse contexto então que Deus levanta um profeta, ainda menino, sem experiência nenhuma, chamado Samuel. E por meio dele, Deus anuncia que o sacerdócio da casa de Eli seria julgado. Não porque faltavam rituais, serviços, etc., mas porque faltava honra. E o sinal desse juízo seria claro. Lá diz no texto, ambos os teus filhos, ou seja, o que você tem planejado como um legado, morrerão no mesmo dia. E mesmo com essa palavra, nada mudou. A estrutura permaneceu. Lembra quando eu falei sobre estrutura no último episódio? Então, aqui foi a mesma coisa. O comportamento continuou após o confronto. Até que Israel enfrenta os filisteus em uma batalha. E derrotados, o povo decidiu usar a Arca da Aliança como uma estratégia de guerra. Não como um símbolo de arrependimento, mas como uma tentativa de garantir vitória. Como quem diz, quem eles pensam que são? Nós temos o poder, nós temos a arca, nosso amuleto da sorte. Então, Ofni e Finéias acompanham a arca. Eles vão à guerra como sacerdotes, mas sem temor. E o resultado disso vocês viram, foi trágico. Israel perdeu a batalha e Ofni e Finéias morreram. E não só isso, a arca é levada embora. E quando Eli recebe a notícia, não é a morte dos filhos que derruba ele da cadeira. É a notícia de que a arca foi tomada. Isso revela algo profundo. Eli ainda amava a presença de Deus, mas ele não conseguia proteger a sua santidade. E a morte de Eli encerra um ciclo de liderança que perdeu o zelo, que tolerou o pecado e confundiu a permanência no cargo com a aprovação divina. Lembra que eu falei também sobre aquilo que você faz, a forma como Deus te usa não significa que Ele está aprovando você? Mas essa tragédia ela não marca o fim da glória de Deus. Ela marca o fim, sim, de uma estrutura que já não sustentava mais a glória. E é exatamente a partir desse colapso que Deus começa a preparar o caminho para algo novo. E meus irmãos, Icabô, ele nasce num dia horrível. Não tem como romantizar uma coisa dessa. Veja, a arca foi levada, a liderança de Israel caiu. E o significado do nome Icabô, para quem está chegando agora, é terrível. E ele está descrito nesse texto que a gente leu. Significa exatamente foi-se a glória de Israel. Mas estudando esse episódio, eu quero focar em responder a uma pergunta. O que precisou acontecer para que a glória voltasse? Porque a glória voltou. E ela voltou sozinha, inclusive. A arca, a gente vai ver que ela volta sozinha, sem que Israel tenha que ir atrás dela. E é interessante porque aqui temos a primeira lição desse episódio. A primeira lição é: a glória não voltou enquanto Eli estava vivo. E Deus não começou restaurando Israel, derrotando os filisteus. Ele começou derrubando uma liderança que havia perdido o temor. E Eli não era um homem perverso, maligno. Não, mas ele era um homem
tolerante demais com o pecado. E existe algo que precisamos entender como líderes que nós somos. Deus não julga só o que nós fazemos, Ele julga também o que nós permitimos, o que nós toleramos. E enquanto Eli estava sentado na cadeira sacerdotal, na posição de liderança, a glória não tinha ambiente para voltar. Não tinha a menor condição, gente. Eli era aquele líder que todo mundo falava mal dele e do legado que ele estava deixando. Mas ele estava cego, mais preocupado em manter as aparências e a posição dele, né? Só que uma hora, gente, a conta chega. A glória vai embora e com ela vem as consequências. E a segunda lição que eu aprendo com essa história toda, né, também, é que o ídolo é confrontado antes do povo ser restaurado. Deus confrontou Dagon antes de restaurar Israel. Lá no capítulo 5, capítulo seguinte do que a gente leu, quando a arca chega ao templo de Dagon, o deus do povo filisteu, a Bíblia relata que Dagon cai, tem a cabeça quebrada e tem as mãos quebradas. E isso é altamente simbólico para a gente, porque cabeça fala de autoridade, governo, de mentalidade. E mãos fala de obras, de controle, de poder operacional. Ou seja, antes de restaurar Israel, Deus ele desmoraliza o sistema espiritual que os venceu. O Deus de Israel não precisa que o seu povo esteja forte para se mostrar soberano. Ele confronta os tronos espirituais sozinhos, tá? Não tinha ninguém lá para orar, para jejuar, para interceder lá no templo de Dagon pela arca. Por mais que tudo isso seja extremamente importante, tá bom, gente? Mas isso ensina algo profundo para a gente aqui nesse episódio. A glória, ela não se retirou de Israel porque Deus foi vencido. Deus não foi vencido. Ela se retirou porque Deus foi desonrado. E aí, meu pessoal, a terceira lição desse episódio é que o arrependimento precede a vitória e não o contrário. O texto diz que Israel chorou pela arca por 20 anos, enquanto ela estava lá num lugar chamado Kiriat Jearim. Mas chorar não mudou nada. E chorar não muda nada se os ídolos continuam de pé. Nada acontece enquanto o povo sente saudade da arca, né? Mas não abandona os ídolos. A saudade da glória não é arrependimento. No capítulo 7 a gente vai ver algo interessante acontecer também, né? Samuel diz ao povo lá no versículo 3 e 4, deixa eu pegar aqui, está escrito assim: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. E aí, pessoal, só depois disso houve jejum, houve confissão, houve intercessão e houve resposta sobrenatural. Porque enquanto os Baalins, os ídolos, ficam, a glória ela não volta. Porque Deus não divide o trono dele com nada e com ninguém. E a glória, ela não responde à nostalgia de um tempo onde ela estava presente. Não, ela responde ao abandono de práticas pecaminosas e à contrição de coração. Tem gente que pensa que prática pecaminosa é só adultério, pecados na área sexual, roubo, gula. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ficar se expondo, mandando indireta para os outros nas redes sociais também é. Ficar inventando histórias sobre os outros também é. Então vamos tomar vergonha na cara e agir como cristãos? Eu aprendi com o meu apóstolo que toda palavra de Deus que eu paro para ouvir, ou é para me tratar, ou é uma vacina para quando eu precisar dela. E aí eu já vou estar imunizado. Então, essa palavra aqui, meu irmão, minha irmã, é para você mesmo que está me ouvindo. Vamos todos entrar 2026 ajustados? Amém? Então vamos à quarta lição. A quarta lição que eu aprendo com esse texto é que a arca voltou
quando Deus volta a ser temido, não manipulado. O erro original, o erro principal de Israel foi esse: achar que a presença de Deus podia ser instrumentalizada. E a restauração aconteceu justamente quando o povo temeu, tremeu, jejuou e confessou. E o temor, ele precedeu a manifestação de Deus. Enquanto Samuel oferecia holocaustos a Deus, a Bíblia relata que os filisteus vieram atacar Israel, mas Deus trovejou com um grande estrondo, que fez os filisteus ficarem atordoados e, na sequência, vencidos por Israel. Por isso Samuel ergueu uma pedra e chamou aquele lugar de Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. A arca então não era mais um troféu de vitória sobre os filisteus, ou um símbolo de poder, mas um memorial da dependência total e irrestrita do povo por Deus. A glória voltou quando eles entenderam: se Deus não nos ajudar, não tem futuro. E meus irmãos, hoje é o último dia de 2025. E olhando para o que vivemos ao longo desse ano, existem dois tipos de pessoas: a que temeu a Deus, se arrependeu e confessou seus pecados, jejuou, buscou, e hoje pode dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E temos a segunda pessoa, o segundo tipo de pessoa, que são aqueles que estão no início do processo de ajuste, talvez olhando para trás e pensando: e acabou, foi-se a glória de Israel, foi-se a glória de Deus. Mas eu quero te lembrar aqui do que falamos nesse episódio: Deus continua sendo Deus. Deus continua vencendo sistemas, falsos deuses e sendo todo-poderoso, mesmo que você hoje só tenha a oferecer a saudade de algo que você viveu no passado, às vezes até nesse mesmo ano que está se encerrando, mas que não está vivendo mais. Lembre-se, Deus não responde a saudosismo, Ele responde a um coração quebrantado e contrito, e estes a Bíblia diz que Ele não desprezará. Que 2026 seja um ano de bênçãos em sua vida, ano de prepararmos nossos corações para ser a boa terra que o Senhor precisa para que a sua palavra crie raízes e dê frutos em nós. E eu quero estar orando por você para terminar aqui o nosso episódio, bem curtinho dessa vez, mas poderoso também. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, obrigado por tudo que vivemos em 2025. Quero colocar diante do Senhor esse meu irmão, essa minha irmã. Espírito Santo, o Senhor é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Peço que o Senhor entre em nós com todos os ajustes necessários para fluirmos em 2026 de uma maneira que nunca imaginávamos ser possível em Ti. Sabemos que o Senhor é uma fonte inesgotável e queremos ir além de tudo que já vivemos contigo. Queremos declarar: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, e pedir perdão por todas as vezes que usamos a posição que o Senhor nos colocou com leviandade, com displicência, com falta de temor e zelo, com falta de entendimento de que tudo provém do Senhor. Guarda nossas vidas, Senhor, nossas famílias e ministério, e nos dê um ano novo abençoado. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, feliz ano novo para você que tem me acompanhado até aqui. Ano que vem teremos novos episódios para a honra e glória do nosso Deus. Então não deixe de compartilhar e comentar aqui embaixo o que Deus falou ao seu coração com essa ministração, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e feliz 2026!